nova em nossos corações. Aleluias. Glórias a Deus. Então vamos ler no livro de São Mateus, o capítulo 25, versículo é o primeiro, para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A minha voz está bem? Tá bem. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando eu começo assim, 5 minutos, eu fico tremendo ainda, viu? É só, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Só caiu em si depois de 5 minutos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Deus abençoa todos os irmãos aqui nessa noite. Mateus capítulo 25, versículo é o primeiro. Palavra muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia, Senhor. Jesus. Mas quem está alegre com Jesus, fala amém. Amém. Glória. Louvado seja Deus. Eu também estou. Grande é o poder de Deus. Então vamos ler a palavra São Mateus 25, versículo 1 a seguir. Amém? Leremos então a palavra do Senhor. Está dizendo assim a palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai dos vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que vendem comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Amém? Deus. Amém. Só mais um minutinho de oração. Glorioso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido, graças damos ao Senhor por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para pregar e ouvir a Tua palavra, Pai. Toma em Tuas mãos, cada irmão, cada irmã, e venha ouvir a Tua voz aqui nessa noite, meu Deus. E nesse momento eu digo ao Senhor: ali está o Seu povo que vai ouvir a Tua palavra. Aqui está a Tua palavra. Louvado seja Deus. E aqui também está o Teu mensageiro. O Senhor possa fazer conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Pode sentar, batendo as palmas, glorificando, exaltando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra do Senhor, a palavra que lemos nesta noite, ela fala a respeito das 10 virgens. Quem não conhece, quem não tem o entendimento dessa palavra, começa a entender que essas 10 virgens, louvado seja Deus, eram noivas que iam casar com o noivo. Louvado seja Deus. Mas para quem não conhece, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que essas 10 virgens
não eram noivas do noivo, não ia casar com o noivo. Eram virgens convidadas para o casamento. Eram virgens, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes não conheciam o noivo. Essas virgens eram virgens que eram amiga, mas a noiva não era amiga do noivo, eram convidadas para estar no casamento, porque assim era o casamento judaico. Não tinha calçamento naquela época, não tinha luz nas ruas naquela época. E o casamento, quando acontecia, o noivo ia até a casa da noiva, e a noiva, louvado seja o nome do Senhor, com as 10 virgens, cada uma com as suas lâmpadas, ou seja, lamparinas nas mãos, louvado seja Deus, fazia, aleluias, um cortejo. E naquele cortejo acompanhava o noivo e a noiva até a casa do noivo, onde ia acontecer um casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas virgens, louvado seja Deus, elas tinham que carregar as suas lamparinas de azeite. E muitas das vezes elas tinham que colocar azeite de sobra, porque às vezes, aleluia, a distância era longa, ou poderia acontecer alguma coisa e faltar o azeite nas lamparinas. E foi o que aconteceu. Não era, aleluia, Jesus, glórias a Deus, de costume acontecer, mas aconteceu. A palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o noivo atrasou. Nos nossos dias, quem atrasa é a noiva. Mas naquele dia, o noivo atrasou. E quando o noivo atrasou, louvado seja o nome do Senhor, aquelas que tinham azeite com sobra, continuaram naquele cortejo. Continuaram seguindo o noivo. Continuaram seguindo a noiva. Mas aquelas que não tinham azeite de sobra foram paradas, melhor dizendo, no caminho, e foram procurar mais azeite para colocar nas suas lamparinas. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, ela nos traz uma observação. Porque a palavra vai dizer que essas virgens, elas estavam caminhando para encontrar, aleluias, glórias a Deus, com o noivo. E quando nós trazemos esta palavra para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja que é classificada como a noiva, e Jesus que é classificado como noivo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja está caminhando para encontrar com o noivo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que 5 delas eram prudentes. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que 5 não eram loucas. A palavra diz louca porque os loucos são aqueles que não procuram Jesus. Aleluia. Loucos são aqueles que não procuram a igreja. Loucos são aqueles que não procuram a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas trazendo para nós, somos a igreja. Estamos caminhando como noiva. Glória a Estamos Deus. indo de encontro ao noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Temos que estar com as nossas lamparinas cheias e azeite com sobra para poder encontrar o noivo. Porque essa caminhada
Não é uma caminhada comum. Glória a Deus. Não é uma caminhada como se nós fôssemos ao campo de futebol. Não é uma caminhada como se nós fôssemos à praia. Não é uma caminhada como se nós fôssemos ao boteco. Não é uma caminhada, louvado seja o nome do Senhor, como se nós fôssemos a uma festa, louvado seja Deus. É uma caminhada para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Não é uma caminhada comum. É uma caminhada para a salvação da alma. Aleluia. Glórias a Deus. Algo que deve estar e precisa estar em primeiro lugar nessa caminhada. Aquelas 5 virgens deixaram o azeite de lado. Só levaram o que estava na lamparina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ter o azeite a todo momento. Verdade. Esse azeite não pode faltar. Porque essa caminhada é para a salvação. E não é qualquer caminhada, como já disse. Lá nós vamos ter paz. Muitos não têm paz nessa terra. Lá nós vamos ter alegria. Muitos não têm alegria nessa terra. Jesus. Lá nós não vamos ser traídos. Quantos estão sendo e são traídos nessa terra? Lá não vai ter mais dor. Sabe aquela dor de cabeça? Que as pessoas muitas das vezes não conseguem dormir. É a menor que tem. E não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais sofrimento. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe aquela casa que você mora? Ou morava, como eu já morei, uma casinha de taipa, que você está dentro do quarto e vê do lado de fora? Lá a casa vai ser de ouro. Oh, glória. Lá as ruas vão ser de cristal. A praça vai ser de jaspion. Lá eu não vou ser baixinho não, nem barrigudo. Oh, que maravilha. Lá, louvado seja Deus, aquele que é alto vai ficar mais baixo. Aquele que é baixo vai ficar mais alto. Aquele que é gordo vai emagrecer. Aquele que é magro vai engordar um pouco. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser como Ele é. Aleluia. Sabe o que acontece? Não vai ter enfermidade lá. Jesus. Às vezes você sofre hoje com enfermidade. Nós levamos um jovem na igreja que ele sofreu paralisia. E ele não anda. Ele anda com dificuldade. Lá não vai ser assim. Lá você vai andar. Você não fala, lá você vai falar. Você não ouve, lá você vai ouvir. Você não enxerga direito, lá você vai enxergar. Aleluia. Glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Aleluia. Então essa caminhada não é uma caminhada comum. Não é qualquer caminhada, não é uma caminhada de brincadeira. É uma caminhada que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vai custar a nossa salvação. Aqueles que não receberem a salvação, meu Deus, pode tudo aqui nessa terra. Pode ir pra praia, pode tomar banho, pode, aleluia, Jesus, ir pra farra, pode ir pros botecos, pode
lado não vai ter alegria. Do outro lado vai ser só sofrimento. Verdade. Do outro lado vai ser só dor. Do outro lado vai ser só gemido. Aleluia, Deus. Eu costumo dizer, não quero ser repetitivo, porque muitos irmãos aqui já ouviram, mas quero iniciar e dizer que agora nós estamos aqui, eles estão lá sofrendo. Daqui a pouco nós vamos chegar em casa, eles estão lá sofrendo. Daqui a pouco nós vamos tomar um banho, eles estão lá sofrendo. Vamos jantar, eles estão sofrendo. Vamos deitar, dormir, eles estão sofrendo. E dia, e dia, e dia, e dia. E não vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa caminhada não é uma caminhada comum. O azeite tem que estar na lamparina e tem que ter azeite de sobra. Não é aquele azeite para pular e tudo, não. É aquele azeite para você estar caminhando com respeito, com sinceridade, com honestidade. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Observa que a palavra está dizendo que o noivo tardou. Não é o que nós pensamos de Jesus? Quanto tempo nós esperamos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas observa que a palavra diz: louvado seja o nome do Senhor. E à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito era o noivo chegando. Sabe qual é a meia-noite? A meia-noite é a última hora. A meia-noite é a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Essa meia-noite pode vir para qualquer um de nós que estamos aqui, porque é a última hora. Louvado seja Deus. E quando elas ouviram aquele grito, que aquele noivo estava chegando, levantaram todas, se arrumaram todas, louvado seja Deus. E quando foram até as candeias, as lamparinas, 5 observaram que não tinha azeite. E agora? Não tem azeite. Jesus, aleluia. Foram até as prudentes. Chegaram lá e disse para ela: olha, dai-nos do vosso azeite, as nossas lamparinas se apagam. Elas mesmas estavam dizendo que as lamparinas delas estavam se apagando. As nossas lamparinas não podem apagar. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As prudentes, como sendo prudentes, dizem: olha, não. Eu sinto muito, nós sentimos muito. Mas vai lá, aonde vende, e compra para você. Aleluia, glórias a Deus. O azeite dos irmãos não dá para mim, o meu também não dá para os irmãos. Cada um de nós temos que procurar o nosso próprio azeite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que elas foram É fiel, Deus. mas só que não acharam, não encontraram mais. Quantos têm perdido o tempo? Não vem para a igreja, não aceita Jesus como Salvador. Às vezes aceita, não leva a sério. É verdade. Quando começa a faltar os cultos, não vem mais.
Louvado seja o nome do Senhor. Deixa as lamparinhas apagar. Só que na última hora não dá tempo de comprar. A hora é agora, é hoje. Sabe esse culto que parece que muitas vezes alguém olha assim e nada está sentindo? Glória a Deus. Aleluia. Está sendo escrito. Está sendo escrito. Tem um anjo que está escrevendo esse culto. Pastor Adriano estava na igreja, foi na igreja hoje, trabalhou e tal, e foi na igreja. Missionário Cícero não trabalhou, esforçou lá, saiu correndo, não foi assim mesmo, e veio para a igreja. Louvado seja Deus. Nosso irmão Hidro, evangelista Hidro, da mesma maneira. Os irmãos que estão aqui, da mesma maneira. Está sendo escrito. O azeite, louvado seja o nome do Senhor, está jorrando em nosso meio. Mas se eu não vou à igreja, eu posso ir, mas não vou. Como é que eu vou achar esse azeite? Louvado seja o nome do Senhor. Eu invento coisa na hora de ir para o culto, para não ir para o culto. Como é que eu vou achar esse azeite? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E a palavra diz, louvado seja o nome do Senhor. E ela disse, olha, não tem jeito de arrumar o azeite para vocês. Vai onde vem, compre para vocês. E a palavra diz que elas foram procurar o azeite. Só que quando elas voltaram, a palavra não diz se elas acharam ou não. Mas quando elas voltaram, o noivo já tinha fechado a porta. Queridos, quero dizer para vocês, quero falar para mim, para minha memória, para mim não esquecer. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite não pode ser encontrado na última hora. Temos que procurar esse azeite, encher as nossas lâmpadas e permanecer com elas cheias. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora, sabe o que aconteceu ali? O noivo passou vergonha, porque eram 10 que foram convidadas. A noiva chamou 10 amigas. Aquelas amigas elas chamaram de dedo, assim, ó, você e você. As outras da região ficavam com inveja. Ó, você viu a filha de Aleluia, Jesus foi chamada. A filha do pastor Adriano foi chamada. Pô, eu não fui, lá também eu não tenho dinheiro. Causava inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas era uma amiga da noiva. E naquele momento o noivo passou vergonha, porque na hora do cortejo, na hora de andar nas ruas que eram escuras, 5 foram procurar azeite e só 5 permaneceu caminhando, clareando o caminho com as Glória a lamparinas. Deus. Aleluia. Mas só que elas tiveram a recompensa. Tanto tiveram a recompensa aquelas que tinham azeite, como tiveram a recompensa aquelas que não tinham. As que tinham azeite, louvado seja Deus, o noivo disse, olha, entra, participa da festa, você é merecedora, você não parou no meio do caminho, você não parou no meio da jornada. É isso que vai acontecer com você que não parar. É isso que vai acontecer com você que continuar. Vem a luta, você passa por cima. Vem a prova, você passa por cima. Deus
quantos você passa por cima e continua andando, quando chegar naquele último dia, o noivo vai dizer: entra pro gozo do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas a recompensa foi para os outros também. A Bíblia diz que quando elas chegaram, porque não levaram a sério, não levaram a caminhada a sério, não carregaram o azeite, não encheram as suas lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o noivo disse para elas: eu não vos conheço. Elas chegaram e bateram na porta. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. E ele abriu. Só que ele abriu só para dizer: olha, eu não vos conheço. No meio da jornada vocês não carregaram azeite. No meio da jornada vocês não levaram a sério a caminhada. No meio da jornada vocês andaram de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora a porta está fechada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra e nós aprofundamos no estudo dessa palavra, nós vamos entender que elas eram amigas da noiva, não eram amigas do noivo. Quando nós trazemos para os nossos dias, precisamos ser amigos do noivo. Do noivo é de Jesus Cristo. Porque se nós tivermos noivo, nós estamos com a noiva também. Glória a Deus. Mas às vezes, se nós formos amigos só da noiva, a noiva quem é? A igreja. A gente vem e canta, mas anda de qualquer jeito. A gente vem e prega, mas anda de qualquer jeito. A gente vem na oração, mas anda de qualquer maneira, fala de qualquer jeito, veste de qualquer jeito. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é para a honra e a glória do Senhor. Será que as nossas vestes é para glorificar a Deus? Será que o nosso calçado é para glorificar a Deus? Será que o que nós falamos é para glorificar a Deus? Será que com quem nós conversamos é para glorificar a Deus? Aleluia. Elas eram amigas da noiva. Para a noiva elas faziam tudo. Elas foram até no cortejo. Só não levaram azeite, mas foi. Para a noiva elas faziam tudo. Louvado seja Deus, mas o noivo não era amigo delas. O noivo não conhecia elas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que elas chegaram e bateram na porta e ele falou a verdade. Eu não vos conheço. Vocês são amigas da noiva. Lá vocês cantam, lá vocês pregam, lá vocês oram, lá vocês choram. Mas não tem amizade comigo. Não tem sinceridade. Não tem honestidade. Anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito. Entra em qualquer lugar. Que não é proibido quando nós fazemos a obra do Senhor. Não é proibido não. Você pode entrar em qualquer lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele disse: eu não vos conheço.
Essa palavra não pode ser ouvida por nenhum de nós naquele dia. Vamos nos esforçar, vamos caminhar. Vamos ser amigo do noivo, que nós temos a noiva também. Quando nós caminhamos para a noiva, que é a igreja, com sinceridade, nós estamos andando para perto do noivo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas às vezes não entendem. Glória a Deus. Mas as coisas para impedir a salvação são mínimas. E está na Bíblia e nós às vezes lemos, passamos por cima e não observamos. Observa que essas noivas aqui, as portas foram fechadas para elas. Por quê? Só porque elas não levaram azeite. Elas não estavam na farra, não estavam na briga, não matou ninguém, não roubou de ninguém, não fez nada com ninguém, só porque não levou o azeite. As portas estavam fechadas. Isso mostra para nós que as coisas para a salvação é mínimas. Observa aquele servo. A Bíblia diz que Deus 10 talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Se não me falha a memória. E o último enterrou. A palavra diz que quando aquele rei chegou, disse para os servos: amarrai-o pés e mãos e lançai-o nas trevas. Por quê? Só porque ele enterrou o talento. Não roubou, não matou, não prostituiu, não fez nada errado. Só porque enterrou o talento. Lembra daquele que entrou na festa e o rei chegou e começou a andar dentro da festa? E daqui a pouco o rei viu ele sem as vestes nupciais. Chegou e tocou nele e disse: amigo, como foi que você entrou aqui? Aleluia. E ele não teve resposta, porque ele entrou de maneira errada. E a palavra vai dizer que aquele rei mandou os seus servos pegar ele e lançar nas trevas exteriores. Por quê? Não roubou, não matou, não fez nada de errado, só porque não estava com as vestes nupciais. Então, essa palavra não é outra. Como diz os padres, essa palavra é palavra de salvação. Glória a Deus. Não é palavra para machucar ninguém. Aleluia. Uma palavra para maltratar ninguém. Glória a Deus. É palavra de salvação. Medita nessa palavra. E não só nessas. Todas as parábolas e mensagens da Bíblia, você vai achar para a salvação. Aleluia. Isso que a palavra diz, para nós não somente ler, mas meditar. Porque quando você lê aleatório. Leu, acabou. Já leu e acabou. Mas quando você medita, você vai entender. Ah, isso aqui é para isso. Ah, isso aqui é para isso. Ler e meditar a palavra. Glória a Deus. O Senhor ainda continua falando, mas aquilo que eu não pude falar é o Espírito Santo. Continue falando bem mais forte, bem mais alto em cada coração. Pode bater as palmas. Senhor, pode sair para orar. Antes de passar o microfone para o pastor, quero orar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar para me passar o microfone para o pastor.
ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido, graças damos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedesse de estarmos aqui nesse lugar abençoado, Pai, onde ouvimos a Tua palavra, aonde a Tua palavra foi pregada. Pai, toma em Tuas mãos, cada irmão, que ouviram essa palavra, a sua casa, a sua família, que Deus possa entrar com a Tua graça, com a Tua providência, abençoando, livrando, transformando almas, convertendo corações. Meu Deus, no nome do Senhor, levando a paz, levando a alegria, levando a prosperidade, levando a saúde. Ó Senhor, toma em Tuas mãos esse lugar. Abençoa essa obra, essa igreja, o pastor, os obreiros, as obreiras. Envia membros, Senhor, aleluia, para ouvir a Tua voz. Toma em Tuas mãos esse bairro, abençoa, Pai, de uma forma toda especial. Transforma vidas aqui, converte vidas aqui. Meu Deus, no nome